Gustavão, primeiro prazer, satisfação imensa estar podendo te chamar aqui, conversar um pouquinho com você. Você é um cara que também eu conheci lá em 2015. O mais impressionante de você, diferencia você de todo mundo, é que você não foi buscar conhecimento somente como treinador, você já fez curso de diretor, formou, se não me engano, em advocacia, fez curso de análise de desempenho, fez curso de preparação física, quer dizer, é um cara que tem um conhecimento vasto, né, para poder falar um pouquinho. E eu queria que você se apresentasse para o pessoal que está aí, sem falar, sem aparecer, vai ficar só essa bolinha fazendo assim e você paradinho aí. Irmão, primeiro, obrigado pelas suas palavras, parabéns pela iniciativa, os parabéns também para a Michele pelas palavras, né? Foi muito interessante, foi muito legal. Irmão, eu joguei futebol profissional por 18 anos, durante a minha carreira eu fui estudando, eu sempre gostei de estudar, né? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, só não tô te vendo. Não, tá bom. E durante a minha carreira como atleta, eu me formei em Direito, fiz Educação Física, me pós-graduei em Gestão de Recursos Humanos, né? Porque eu já gostava de estudar desde pequeno. E também fui fazer o curso de Gestão da FIFA e, enquanto jogava, fiz a Federação Paulista de Futebol. Fiz esses dois cursos de gestão. Eu tive a sorte, né, de ser filho de um grande treinador do interior de São Paulo. Eu sou filho do Luiz Carlos Ferreira. Então eu costumo dizer que eu sou muito abençoado, porque eu tinha a visão do atleta, tinha a visão do treinador e também, no fim da minha carreira, meu irmão acabou se tornando preparador físico. Ele é preparador físico do profissional do Paysandu. Então eu consegui enxergar a parte do futebol de campo, a parte do treinador, de tomada de decisão, né, de tudo que ele tem de dificuldade. E a parte de jogador, né? E acabando a minha carreira, eu querendo ser gestor, né, Gabriel, eu acreditava que eu tinha que estudar um pouquinho de cada área, né? Então eu fiz gestão na própria CBF, fiz gestão na Universidade do Futebol, fiz o curso de treinador da CBF, preparação física, analista de desempenho, base profissional, treinador de goleiro, base profissional, e fiz curso de psicologia, estou fazendo pós em nutrição, e agora vou fazer o curso de intermediação e estou buscando de executivo também. Porque eu acho que um gestor, né, meu irmão, ele tem que entender um pouquinho de cada setor, porque ele é a pessoa que põe todo mundo sentado numa mesa, media todo mundo, para que se chegue num consenso e para que se tome as melhores atitudes para o prosseguimento de um clube de futebol, né? Então, para a gente poder exercer essa função, a gente tem que, pelo menos, entender, não digo ser especialista, mas pelo menos entender um pouquinho de cada área, o que precisa fazer, as ferramentas que permeiam o mercado, as dificuldades do dia a dia. Então, baseado nisso aí, eu acabei fazendo todos esses cursos. Tá, estamos falando com o Gustavo Ferreira, deu um problema na internet, ela tá travada, mas ele vai passar um pouquinho da experiência dele. Hoje ele é gerente de Abaquara, não é isso, Gustavo? Eu vim para cá com o David, né? O David é jogador do Corinthians, do Cruzeiro. Ele iniciou um projeto aqui em Santos, um projeto muito interessante. São 50 meninos alojados hoje aqui. Nós vamos disputar o Paulista do Sub-11 ao Sub-17, né? E pensando também agora no 20, disputamos alguns torneios interestaduais. Então, eu acabei conhecendo ele no curso de treinador, né? Eu tinha saído no Ceará, passei pelo 15 e ele me trouxe para cá. E hoje ele estava, né? Agora ele está seguindo o caminho aí, e deixou um legado muito grande aqui para nós em Santos. Legal. Também mandar alguns abraços, mandar um abraço pro Fioroto, o dentista Fioroto aí que fez os dentes ficar bonitinho, né? Mandar um abraço pro Gabriel da CBF que tá aí, Gustavão, ele que atura a gente bastante. O Paulo, que tem um projeto muito bom aqui em Brasileiro de Jogador, já que você busca jogador, se quiser falar com o Paulo depois, o Paulo é um cara que revela jogador para tudo que é clube do Brasil. E um abraço também pro Andrei, que entrou aí, mandou um abraço. Gustavão, me tira uma dúvida aqui. O seu dia a dia, um pouquinho, você falou um pouco sobre toda a sua formação, né? Queria que você falasse um pouquinho desse projeto, dessa ideia, porque é um projeto diferente, não é? Você trabalha numa ideia onde tem 50 garotos, pelo que eu entendi, eles num período eles estudam, no outro período eles treinam, não é isso? Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa diferença de ser um gestor num clube assim do que ser um gestor em um outro clube como o Corinthians, Botafogo, Flamengo, ou qualquer clube dessa magnitude. A diferença do seu trabalho hoje. Irmão, aqui nós trabalhamos da seguinte maneira. Aqui a gente trabalha no sistema de universidade do futebol.
o garoto do Sub-17, ele treina pela manhã, né? No período da tarde ele volta, ele tem aulas sobre futebol, né? Sobre questão tática, questão técnica, questão psicológica. O analista de desempenho vem fazer vem dar uma aula para ele, a nutricionista vem dar uma aula. Cada dia ele tem uma atividade no período da tarde, né? Juntamente com as questões de análise de desenvolvimento individual técnico dele, e no período da noite ele estuda. Os meninos que não têm idade para estudar à noite, eles estudam pela manhã, e aí eles têm a aula antes do treino, né? Após o almoço eles têm essa aula, e depois eles começam o treino formal. Então, nós trabalhamos aqui nesse sistema de universidade mesmo. O garoto ele tem que ter o conhecimento declarativo, o conhecimento processual, né? Ele tem aulas, ele tem avaliações, ele tem provas, né? Que a gente submete ao garoto para que nós trabalhamos aqui, né? Numa formação para que o atleta ele seja um atleta adaptável, para que ele consiga atender o mercado de uma maneira geral. Se ele for para um clube que tem um modelo de jogo cujo comportamento demanda uma ligação direta, ele seja capaz de jogar. Se um clube que joga de maneira pré-competitiva, ele também esteja preparado. Então, aqui nós trabalhamos muito nessa formação. E eu, por decorrência de todos esses estudos, né, eu tenho por convicção que a formação, o atleta precisa ser formado de maneira integral. Ele não tem aquela capa do Batman, né? Aquele atleta que fora de campo dá muito trabalho e chega dentro de campo, ele se transforma e se torna um herói. Eu acho que hoje, pelas demandas, né, tanto demanda cognitiva, quanto demanda física, quanto demanda técnica e tática, o atleta precisa estar bem formado. Aqui, se o menino não vai na escola, ele não treina. Se o menino desrespeita o pai e mãe, ele não treina. Se ele não arruma a cama, ele não treina. Quer dizer, ele não treina o treino formal, né? O treino junto com o grupo, mas ele tem uma outra atividade, porque nós nos preocupamos com a formação integral do atleta para que ele desenvolva ao longo das categorias e para a gente possa entregar um atleta melhor formado para o mercado. Entendi. Primeiramente, mandar uns abraços aí que o pessoal tá mandando para você, pro Rodrigo, Farley, Augusto e o Ademir acabou de entrar e falou que você tá sem imagem. Explicar para o Ademir que houve um problema na internet, meu amigo Gustavo, e com isso a gente não tá conseguindo ter a imagem dele, mas estamos tendo essa voz maravilhosa. Sobre essa diferença, é muito legal você falar sobre um pouco de modelo de jogo, isso mostra que você tem capacidade para, de repente, debater um futuro, debater alguns conceitos com o treinador. Isso já é um ponto muito positivo de você ter buscado esse conhecimento todo. Mas assim, como a gente vai decorrer no tempo, que a ideia não é explanar tudo, e sim a sua função, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, assim, leva o jeito ou não leva o jeito para a coisa. Então, assim, qual é o grande Bebeto aí? Ó, o Bebeto. Gente finíssima. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Queria que você falasse sobre o leva o jeito ou não leva o jeito na questão de ser um gerente de futebol. Você buscou todas as áreas para ter esse conhecimento. Vai ter muita gente que não tem essa condição de buscar todas as áreas. Mas você acha que qual é a maior dificuldade para você se adaptar numa área como essa de gerência? Liderar pessoas. O mais difícil é a gestão pessoal. Acredito que um bom gerente ele tem que dominar técnicas de processuais e ferramentas de gestão e processos de treinamento, porque ele atua nesses dois setores dentro do clube. Ele tem que fazer um bom trato na questão do ambiente político, né, do diretor estatutário. Ele tem que atuar muitas vezes como um apaziguador desse ambiente interno do clube, né, entender, conectar as áreas. E ele tem que montar boas equipes. Um gerente que não tem boas equipes, que não tem um bom supervisor, que não tem um bom executivo, que não tem um bom analista de desempenho, uma boa psicóloga, uma boa pedagoga, que não tem uma comissão técnica formada, um bom fisioterapeuta, esse gerente dificilmente vai ter sucesso. E se você, às vezes você está num clube que talvez não tenha condição de ter toda a estrutura, mas você pode buscar através de estágio, através de parceria. Os gerentes têm que se movimentar. Se não tem dinheiro para contratar, busca parceria, busca universidade, busca formação, porque ele vai precisar, por mais que eu tenha uma rotina que eu chego no clube, né, 6 horas da manhã eu já ligo para o monitor para saber se foi tudo bem à noite. 7h30 eu estou e só saio do clube no período da noite, quando todos os meninos já foram para a escola. Por mais que você
como você tem uma rotina dessa, você precisa de ter outros olhos. Eu tento acompanhar o máximo possível, mas você tem que delegar, né? Você tem que ter bons líderes de processo, você tem que ter pessoas da sua confiança, porque sozinho o gerente não é capaz. São muitas atribuições. A mesma coisa para o treinador, muitas atribuições para uma pessoa só. Então você tem que ter gente qualificada e de confiança ao teu redor. Legal. Eu vi você, a gente teve pouco tempo atrás agora um debate, um bate-papo, né? Você me convidou para, junto com a sua comissão técnica, explanar um pouquinho dessa parte de análise dos trabalhos que a gente fez no Corinthians, etc. E eu achei bem bacana porque você delega bem as funções, né? Cada um com as suas responsabilidades e cada um tendo haveres e deveres, né? Caso, de repente, não cumpra com o combinado, aí é tomado medidas. Mas é bem interessante uma pessoa que não é centralizador. Eu acho bem bacana você falar isso. O João falou uma coisa aqui que é interessante. João Bosco, aqui de Brasília, falou que aqui em Brasília a categoria de base pré-mirim e mirim praticamente acabaram. E aí ele perguntou, deixa eu ver se eu acho aqui, perguntou como que faz, teoricamente, resumindo, como que faz para tirar os meninos hoje de frente do computador? Você tem alguma coisa quando você vai coletar, a captação, algo do tipo? Como é que você faz de parar essa tecnologia toda que está no mercado? Como é que você faz para atrair os meninos a ter interesse para o seu clube? Ainda mais que o seu clube tem um grande diferencial, que é esse diferencial de buscar os estudos. Então, assim, além do menino ter que jogar bola no seu clube, ele tem que ter um bom estudo. Então, como que você faz para, teoricamente, tentar trazer esses atletas para esse modelo de vocês do Jabaquara? Irmão, eu entro em contato diretamente com os pais, nossos treinadores, nossos preparadores físicos, nossa nutricionista, nosso analista de desempenho. Então, quando nós temos 3 captadores hoje, né? Quando um captador ele detecta um talento, ele automaticamente nós temos um processo no clube, né, uma avaliação interna que nós dividimos em vermelho, amarelo e verde. Quando um captador numa avaliação, num jogo, detecta vermelho, eu já entro em contato. É o mais rápido possível que entrar em contato com o atleta. Esse atleta ele tem que chegar no clube. Se eu chegar junto, o que acontece? Se eu chegar junto com os clubes grandes, eu não vou ganhar. Então eu tenho que chegar antes, eu tenho que estar primeiro, eu tenho que me envolver com o processo. Eu tenho que ligar, eu tenho que ter um relacionamento com os parceiros. O parceiro tem que entender que mandando o jogador para o Jabaquara, ele vai ter os direitos dele preservados, o menino vai se desenvolver, que ele vai ter um documento que vai garantir que ele realmente nos enviou o atleta. Então, esse trabalho que a minha comissão exerce de ligar para os pais, ligar para os familiares, ligar para os parceiros e dar a segurança que os processos que os meninos vão chegar no clube, ele vai receber, hoje tem sido um dos nossos diferenciais. Esse tratamento que hoje, na verdade, né, o humanismo, ele está presente tanto nas questões de gestão, né, a gestão mais humanista, mais individualista, quanto nos processos de treinamento. Hoje, o processo de treinamento é individualidade biológica, certo? É individualizar o que cada um precisa. E o processo de gestão é gestão humanista, é você entender a origem do garoto, o porquê que ele não conseguiu ainda se despontar no futebol, o que a gente pode fazer para ajudar, qual é a peça que não se encaixou. E aí nós entramos com esse contato, tanto inicia pelo captador, logo entro eu e todos os funcionários, para mostrar para esse atleta quais as vantagens dele vir trabalhar conosco. Entendi. Pessoal, está tendo muita pergunta, só que infelizmente a gente não vai conseguir atender todo mundo. Bebeto está fazendo uma perguntinha aqui, vou responder rapidinho. Bebeto, ele perguntou o seguinte: Gustavo, meu amigo, como lidar com o psico dos atletas que muitas vezes chegam de um clube, de uma agremiação menor, sem expressão, sendo dispensado de outro clube, né? O fato do Grandeza do Santos, na mesma cidade, interfere, quer dizer, ele foi dispensado de um clube maior, vai para o seu clube, de repente ele chega com uma condição psicológica um pouco menor, de não ter ficado no Santos, por exemplo, que é um clube maior, ou no Corinthians, Palmeiras. Como trabalhar isso? Tenta reduzir um pouquinho essa pergunta aí do Bebeto, mas é uma pergunta interessante. O Bebeto não está me vendo, mas toda vez que o Bebeto me faz uma pergunta, eu reverencio como campeão olímpico. Então, que ele saiba que eu estou aqui o reverenciando. Tá? Isso aí fique registrado. Essa pergunta do Bebeto ela é muito importante porque eu vejo hoje a captação de uma maneira um pouco diferente. Os clubes grandes eles estão chegando muito mais cedo nos atletas, com 7, 8, 9, 10 anos. Então, naturalmente, a maioria dos meus atletas eles são atletas que vêm liberados de equipes maiores. Tá? E tem um paradoxo. Quanto maior a capacidade técnica desse atleta, mais dificuldade no extracampo ele vai ter.
Porque se ele tivesse um extracampo bom e uma parte técnica já ajustada, ele não teria saído de clube grande. Então, o desafio nosso aqui, ele é muito grande. Por quê? Nós pegamos atletas que vêm com a autoestima baixa, nós pegamos atletas que muitas vezes têm problemas familiares, atletas que vêm de lares desestruturados, e aí nós começamos com um primeiro ponto, dar muito carinho para o atleta. O primeiro ponto é dar muita atenção, dar muito carinho, entender o contexto que ele vem, entender de onde, o porquê dele não ter se firmado nesse mercado principal, né? Essa é a primeira análise. Segunda análise, nós fazemos uma filmagem, nós filmamos o atleta, né, e chamamos ele na sala. Filho, você não está no time grande porque você não faz pressão por perda, porque você geralmente é comportamento sem a bola, porque o jogador brasileiro ele tende a ter uma dificuldade no comportamento sem a bola. Então, o Marcelo, nosso analista de desempenho, junto com as comissões, fazem um diagnóstico do que o atleta tem de deficiência, né? O pessoal da parte psicológica faz um diagnóstico do que ele realmente tem de dificuldade. Eu vou modificar com as famílias para entender o contexto, e aí nós temos um diagnóstico inicial, nós temos uma fotografia do jeito que o atleta se inicia no clube. E aí começamos o trabalho. Parte técnica corrige os comportamentos que ele tem demonstrado dificuldade. Geralmente, atletas mais maturados têm dificuldade em jogos coletivos. Por quê, Gabriel? Como ele é mais maturado, ele tem facilidade no 1 contra 1, no princípio da penetração. Então, a gente procura entender que é difícil. Às vezes ele joga às vezes ele tem dificuldade no jogo coletivo. Eu estou falando rápido para dar tempo, tá? E o atleta menos maturado, ele tem dificuldade no jogo, na penetração, nos aspectos individuais, porque geralmente ele não ganha. Então, ele se adapta para sobreviver. Então, a gente inicia esse trabalho. Na parte social, vou na escola, já matriculo ele já tem que ir para a escola, eu já acompanho, já aviso a diretora, olha, chegou um atleta, ele tem alguns problemas, ele está um pouco atrasado por causa disso. A gente começa a atuar. A parte técnica faz esse mapeamento inicial das dificuldades, dos potenciais, tipo uma sorte, né? Oportunidade, fraquezas, a gente faz o que ele tem de virtude para aperfeiçoar e o que ele tem dificuldade para trabalhar com mais afinco. E aí nós trabalhamos a parte técnica, a parte social e a parte psicológica. O Antônio, nosso psicoterapeuta, faz uma entrevista com o menino para entender também a parte comportamental, o porquê dele não ter aquele perfil de atleta vencedor. Deu para entender? Deu sim, lógico. Ô, Gustavão, mandar um abraço para a Nilda, para a Pri, são pessoas que estão entrando aí, o Wesley, muita gente que está entrando e fazendo pergunta. Acho que está respondido por Bebeto, é um contexto de informações que vocês tentam buscar e um contexto de base para que você possa mostrar para o atleta por que ele não está lá. Porque o objetivo do Gustavo é formar ele para depois ele estar lá de novo. Independente de ele não ter ficado por vários fatores, você vai trabalhar nele para que ele possa desenvolver e o Jabaquara colocar ele de novo num grande cenário mais transformado, né? Não aquele mesmo atleta que já passou por um clube grande. Vamos ter um problema, infelizmente. De 3 em 3 meses, a gente reavalia, né? Chama o atleta novamente, mostra para ele o que ele tem feito de certo, o que ele tem feito de errado, vem as notas da escola, vem as questões, os vídeos do analista, vem as notas que nós damos pós-jogo, e aí nós discutimos. Aí, se o atleta apresenta a questão que o pessoal comenta muito da dispensa da liberação, se a gente percebe que o atleta não está evoluindo, eu já ligo para o parceiro, ligo para a mãe, chamo o atleta e falo olhando no olho dele: filho, você está vendo como você chegou e como você está hoje. Você precisa melhorar isso. Se você não melhorar, você corre risco de ser liberado. Avisa os pais e o parceiro. Então, o pai e o parceiro, ele tem as informações e o próprio atleta para saber o que ele precisa evoluir para que ele não seja dispensado. E aí, quando ocorre a dispensa, já não é um processo tão traumático para ele, porque ele está sendo alertado, não só por mim, mas por toda a comissão técnica. Entendi. Gustavão, o tempo está estourando. Mandar um abraço para o Claudinho que entrou. Infelizmente, o Jair não vai poder participar. O Jair está no Band Esportes. E eu acho que vai estourar o tempo, ele não vai conseguir chegar aqui, né? Temos o Hugo Almeida aí, então vou chamar o Hugo daqui a pouco para conversar. E eu queria que você finalizasse, porque senão fica muito longo, e a minha ideia, mais para frente, daqui a mais ou menos umas 2 semanas, é entrar nas áreas mesmo, né? Então, quando a gente for falar das áreas mesmo, então a gente vai chamar, teoricamente, o Gustavo, que é do clube um pouco menor, chamar o gerente, o Yamada, do Corinthians, e chamar, de repente, um outro gerente de um clube mediano. E assim você vai ter falar um pouquinho cada um de si, para a gente ver uma diferença de um clube pequeno, só que no caso hoje do pequeno é muito bem estruturado como o seu. Então, a minha ideia era pegar um clube até mesmo menor, então vai desenvolver isso. Então, para finalizar, eu queria que você falasse rapidinho
sobre a questão da introdução. Você buscou conhecimento em todas as áreas, né? Você se formou em todas as áreas, teve a facilidade de ter sido atleta, de ter sido filho de um treinador que dispensa comentários, de ter um irmão preparador físico onde já te passa um pouquinho da parte física, e você buscou um conhecimento em todas as áreas. Mas não é todo mundo que vai conseguir tudo isso, não é todo mundo que vai começar assim. Eu queria que você direcionasse a pessoa para o início. Como começar, se um dia eu quero chegar a ser um gerente de futebol do Jabaquara, do Santos, do Corinthians, do Flamengo, e quem sabe até de clubes maiores. Hoje, os clubes são muito carentes de profissionais nos operacionais. Uma coisa que você pode te ajudar a abrir uma empresa. Muitas vezes o clube tem medo de contratar um profissional por causa do encargo trabalhista. Se você abre uma empresa para prestar serviço, o clube te traz como um prestador de serviço, fica mais fácil em alguns casos. Tá? Então o clube precisa, eu acredito que um bom gerente precisa passar primeiro pela supervisão. O cargo de supervisor, lógico, não é uma ciência certa, mas o cargo de supervisor, que é um cargo mais operacional, você lida com documentação, você lida com logística, eu acredito que seja a porta de entrada para uma escola primária para o gerente. Então, a maioria dos clubes vão precisar de alguém no operacional. Se oferece para trabalhar uma nova forma de se introduzir no mercado, gerar conteúdo pela internet. Existe hoje muitas páginas, muitas pessoas gerando coisa legal, que chamam muito a atenção. Então, nós estamos no mercado, a gente está ligado nessas páginas, de repente começa a gerar um conteúdo legal, você pergunta como é, de onde que veio, como fez. Então, acredito que a gente pode trabalhar dessas formas. Quem não tem esse contato, estuda, procura se qualificar, né? Procura ter curso de gestão, tem curso online, tem várias formas tem Senai, tem várias formas de você estudar. Vai para a prática, não tenha medo de começar de supervisor no sub-11, sub-13, sub-15, porque é onde você vai realmente lidar com as dificuldades do futebol, dificuldade de logística, com um orçamento baixo, e aí você vai crescendo. Todo clube precisa. Cabe você entender e não ter medo. Meu irmão, eu carreguei água, carreguei saco, carrego ainda, tá? Eu, como gerente, não me vejo melhor nem pior que ninguém. Sou um facilitador da tomada de decisão, só. Mas não tem, meu irmão, pegar a bola, carregar saco de galão d'água, encher água, trabalhar. Porque quando você está num clube e os dirigentes e os outros profissionais veem um profissional que trabalha o tempo todo, se dedica, é honesto, ele vai buscando o espaço dele, entendeu? Entendi. Gustavão, muito obrigado pela participação, meu amigo. Só tenho a agradecer não só a você poder participar, mas também a amizade que a gente tem já de 5 anos aí que a gente se conheceu. É um cara como você, é um cara com conhecimento diferente, que eu falo para todo mundo. Normalmente o pessoal conhece de uma área e acha que tudo está bom. Você buscou conhecer um todo. Eu acho que já esteve no Ceará, que é um grande clube, está no Jabaquara, que está com um projeto muito bom, mas eu te vejo em pouco tempo, daqui a pouco numa grande equipe aí, fazendo um trabalho muito bom. Irmão, eu agradeço suas palavras. Não sei se você está me ouvindo, deu uma travada, mas eu agradeço. Você sabe o quanto eu respeito, você sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu acho que você alia. Para mim, um bom profissional alia a parte teórica e a parte prática. Isso aí você é mestre, não tem igual você. Outra coisa que eu quero te dar os parabéns por estar valorizando os profissionais do Brasil. Eu vou iniciar um projeto com o Fernando Leite, gerente do Cuiabá, para que os profissionais, os treinadores, eles falem, eles se mostrem no mercado. Nós do Brasil, nós temos muita coisa para acrescentar, a gente tem muita coisa para falar. Então você está dando oportunidade para profissionais do mercado brasileiro. A gente vê essa galera estudando muito a questão do Klopp, questão do Barcelona, mas vamos estudar Gato Cavalcante, vamos estudar Sérgio Soares, vamos estudar Pérez Chamusca, Marcelo Chamusca, Yamada, Guilherme, Michele, Gabriel, Gustavo. Nós somos malabaristas, irmão. Nós trabalhamos num país de território continental, com vários climas diferentes, numa pressão diária pelo resultado, numa cultura muito imediatista. Então, esses jovens que estão se formando podem ter certeza, esses profissionais, nós temos muita coisa para acrescentar. Obviamente, estudar o que tem na Europa é muito interessante, é um complemento? É um complemento. Mas tem muita coisa boa sendo produzida no Brasil, mas também cabe a nós nos expormos, né? Fazermos lives como essa, damos a opinião. Eu gosto de trabalhar com live que o profissional dê opinião.
estando certo ou estando errado, ele tendo embasamento, ele tem direito de opinião. Isso eu acho que é um compromisso que nós que militamos no mercado temos com os jovens, porque aí depois também não adianta. Se não tem o que eles procurarem, não tem o que eles estudarem, obviamente que eles vão estudar o mercado internacional, porque lá os caras escrevem, né, irmão? Aquilo que você falou agora é uma coisa interessante, né? A gente vê hoje muita gente tá fazendo o curso, por exemplo, do Gabriel, do Avaí, né? Do treinador do Sub-17, Gabriel, eu só esqueço sempre o sobrenome, que é bem um pouquinho complicado. Mas é um cara conhecido. Isso, conhecimento vasto, que eu mesmo vou estar semana que vem como aluno dele. Você vê hoje vários analistas de desempenho. Ontem teve um bate-papo entre 4 analistas de desempenho, o Pombo, o Tiengo, que é um cara com conhecimento absurdo, o Rafael e o Baquete da Seleção Brasileira. Quer dizer, a gente tem muita gente com muito conteúdo, né? E às vezes a gente quer buscar muito fora uma coisa que quando a gente for aplicar aqui, a gente vai ter uma dificuldade muito grande de aplicar aqui, dependendo do seu trabalho. Você trabalha num clube como Corinthians, São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Botafogo, até de repente é um pouco mais fácil. Mas a realidade do futebol para os grandes são 20, são 40 clubes grandes no Brasil que jogam em Série A e Série B. Os demais jogam em clubes menores. Então, assim, a dificuldade de entendimento do jogo dos atletas que, de repente, jogam 6 meses e os outros 6 meses trabalham em outra função, né? Então, para você buscar aquele modelo lá do Barcelona, modelo do City, e tentar implementar no seu trabalho é muito difícil. Não que você não tenha que entender os conceitos, tentar transformar na sua realidade, mas às vezes você dá um pouco de oportunidade para esses treinadores, como você falou, o Dado Cavalcante, o Amadeu, o Guilherme Deladeia, o André Jardini, Fernando Diniz, e aí, entre vários outros que a gente vai citar aqui, que são vários treinadores com muita qualidade no Brasil, que trazem conceitos e ideias também aplicáveis no Brasil. Então, de repente, você pode também estudar um pouco disso aqui, que é um pouco da nossa realidade, concorda? Você me conhece, você sabe disso aí. Eu sou um profundo defensor do futebol brasileiro. Precisamos buscar uma metodologia nossa, precisamos discutir o futebol brasileiro, precisamos debater. Muitas vezes, Gabriel, eu penso assim, nós temos nossas características. Por exemplo, talvez seja a característica do futebol brasileiro ter um primeiro volante. Então, por que não ter o primeiro volante de contenção? Nós temos características que nos levaram a 5 títulos, que por que não nós nos tentarmos juntar? As características que permeiam o futebol brasileiro, que é um futebol até certo ponto tecnicista, né? Juntamente com o que está se criando mais moderno no mundo. Por que nós não juntamos tudo e tentamos fazer voltamos a ter o jeito brasileiro de jogar futebol? Então, é uma cruzada que eu já tenho há vários anos aí, e agora essas lives, através de profissionais como você, estão me permitindo falar um pouco mais do que eu penso, valorizar um pouco mais os profissionais. Você vê, eu chamei você para conversar com a minha comissão técnica, chamei o Singer, chamei vários profissionais que hoje estão no próprio Bebeto, para que a minha comissão, nós possamos estudar o que está acontecendo no Brasil. Os profissionais que tem no Brasil. Logicamente que a gente não descarta o que é feito na Europa, a gente não descarta o que é feito no famoso primeiro mundo, mas nós vamos valorizar sim o que é feito no fogo. Lembra quando nós, no curso da CBF, lá que o Zagallo entrou, que nós levantamos para bater palma? 3 minutos, 3 ou 5 minutos batendo palma para ele. Isso é o mínimo. Quando o Bebeto entra numa live, aqui, ó, eu não estou ouvindo, mas eu estou batendo palma. O cara é campeão olímpico, irmão. Quantos conseguiram isso no futebol mundial? O Parreira, Filipão, nós temos que, não podemos desprezar. Eu vejo muita crítica ao Melo. Amigo, ganha que o Melo ganhou primeiro. Primeiro você ganha o que o Melo ganhou, aí depois tu critica ele. A gente tem que, nós brasileiros, a gente tem uma dificuldade muito grande de valorizar o que é nosso, né? E isso me dói na carne. Eu sou filho de treinador, meu pai acabou de passar aí, mandar um beijão para ele, são mais de 23 títulos. É um cara que tem muito para acrescentar. Conversar com meu pai, gestão de pessoa, gestão de ser humano, ambientes complexos. Então, eu sou um defensor do profissional brasileiro, vou sempre defender. Acho que temos que melhorar, temos que botar a sandália da humildade e trabalhar, né, entender. Hoje, eu acho que depois do 7-1 nós ficamos um pouco perdidos, agora estamos voltando ao trecho. Sabemos que nós precisamos balancear a tática, a técnica, a física, a psicológica. O treinamento mental é o futuro do futebol, é a área que hoje cabe mais no desenvolvimento, neurociência. Então, eu sou muito partidário, você me conhece, nos grupos da CBF, eu estou sempre me manifestando em prol do o cara que trabalha na base de um clube menor, que faz 2 categorias, que monta o lanche, que leva o dinheiro da arbitragem, que faz a súmula. Esses caras têm muito conhecimento para passar, amigo.
tem muita coisa boa para acrescentar, né? Então vamos respeitar, vamos ouvir todo mundo, vamos ter humildade, vamos agregar, vamos levantar novamente o futebol brasileiro, porque a gente não pode perder determinadas... Nós não podemos perder o mercado de treinador, nós não podemos perder o mercado de preparação física, nós não podemos deixar de ser uma potência, porque o futebol, eu digo, o pessoal me pergunta, pô, Gustavo, mas você compartilha todos os seus conhecimentos? Eu compartilho. Eu não tenho essa vaidade. Eu acho que o futebol, eu vi até um cara falando sobre o milho, né, que eu postei no Facebook, que é um grande produtor de milho e para o milho dele crescer, ele deu boas sementes para todo mundo. Para o futebol crescer, nós temos que germinar sementes, nós temos que dar boas sementes para todos os profissionais. Então, chegou a hora da gente se unir, da gente se ajudar, da gente buscar a CBF, discutir a questão dos custos, o valor sim, mas não desprezar o conhecimento que é gerado pela CBF. São cursos muito bons, um ambiente de aprendizado fantástico. Você é um fomentador do mercado de trabalho. Eu consegui meu emprego lá na CBF, conheço vários. O Tiagão está indo trabalhar com o Ramon, se conheceram na CBF. Eu também. E eu hoje, pô, você sabe o quanto eu te admiro, a oportunidade que nós vamos ter de trabalhar junto. Eu sei também que se um dia você puder me indicar. Então, chegou a hora da união. Eu sou partidário da gente sentar, conversar, um pouquinho a bola, ter humildade, entender. Eu vejo, desculpa me alongar, eu vejo lives do Sérgio Soares, eu vejo lives do Copertino, eu vejo, esses caras têm uma didática, têm um conteúdo que é impressionante. Né? Os caras têm muita coisa para passar. Jardine, Amadeu. Tem muita gente. São o que eu não falo. Temos 1 minuto para acabar. Só porque é o seguinte: você falou coisa que na CBF tinham 160 treinadores. A gente até brincava agora, no final do ano. Se jogasse uma bomba na Grande Comari, lá acabava o futebol brasileiro, porque todo mundo estava lá. E você vê com cada conhecimento, Guto Ferreira, Dorival Júnior e Rogério Ceni com algumas ideias de jogo de goleiro, você falando algumas coisas que ele estava falando de goleiro lá, que chocou a turma, o pensamento dele lá na frente, entendeu? Então, assim, aí tinha o Roger Machado, Thiago Nunes, é muita gente, Então, Thiagão, obrigado, vai acabar a live aqui, nosso tempo estourou, o Jair não pôde participar, semana que vem ele está participando com a gente, obrigado pela moral e pela consideração, valeu? Precisando, é só chamar. Abraço. Vai. Terminando aqui, eu ia chamar o Hugo, ele não me respondeu no WhatsApp ali, acho que de repente ele não está aí. Falta 25 segundos. Semana que vem vamos ter Coelho, vamos ter Cezinha Almeida, lutador de kickboxer mundial, né, campeão. Donelli, goleiro do Corinthians também. Vamos ter a Dani Ramalho, que é jornalista, e mais alguns convidados. Jair Ventura e mais alguns convidados, tá ok? Muito obrigado pela força. Precisando é só chamar. E semana que vem vamos mudar um pouquinho o projeto. Anuncio mais tarde. Um abraço, Bebeto. Valeu, nós.